planejamos comprar uma casa nova, planejamos viajar, planejamos comprar um carro novo. Tudo na nossa vida é oriundo, é fruto de um plano. Mas nós não planejamos talvez o momento mais importante, aquele momento que nós não vamos mais estar aqui. E aí outras pessoas vão ter que tomar decisões por nós. Não tem como. O seu patrimônio conquistado vai precisar necessariamente ser partilhado. E aí tem duas formas desse patrimônio ser partilhado. Ou ele vai ser partilhado por uma regra geral prevista em lei, ou ele pode ser partilhado segundo suas próprias decisões. Você não vai colocar no ombro de ninguém a decisão sobre como isso vai ser partilhado. Obviamente que essa decisão ela possui algumas limitações impostas na própria lei, mas você pode exercer sua liberdade e autonomia, deixar essas vontades registradas em vida, por meio de vários instrumentos que nós vamos conversar aqui, e tirar essa decisão do peso de quem vai ficar. Além disso, extrapolando a questão patrimonial, outras decisões precisam ser tomadas e que você também, com a ajuda da guardadoria, pode tomar, seguindo a nossa metodologia de planejamento para o final da vida, conhecida como tríade do legado, e tomar todas essas decisões. Usando a nossa metodologia, você vai cobrir todas as áreas mais importantes, evitando com que as pessoas tenham trabalho, que dá muito trabalho. Eu publiquei um conteúdo recentemente que um familiar, quando perde um ente querido, algum grupo de familiares, eles se envolvem, eles perdem em torno de 400 horas com burocracias, ir no órgão público, ir no cartório, conversando com advogados. Então, são 400 horas de um grupo ali de 2 a 4 pessoas da família que ficam à frente de resolver as questões burocráticas, envolvido aí com isso. Por quê? Porque falta um plano. A gente não se preocupa com isso. Então, a gente passa a vida inteira não querendo dar trabalho, mas naquele momento em que a gente falta, eventualmente a gente deixa muito trabalho por falta de um plano. E é por isso que a guardadoria surgiu. A Rosana ela fala aqui também que ela quer evitar brigas e custos. Precisa de advogados. É exatamente, Rosana. A transmissão de bens, em regra, ela acontece por meio do inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial, e há necessidade sempre de um advogado. Mas, para toda a regra, a gente consegue criar uma exceção legítima, legal e prevista em lei, que são as possibilidades, são os instrumentos que estão à nossa disposição para poder fazer a sucessão do patrimônio sem a necessidade do inventário, evitando os custos e evitando a possibilidade de brigas, né? Eu não gosto de dizer que a gente evita a briga, porque o ser humano é complexo. Se a pessoa quiser brigar, mesmo sem ter fundamento, ela pode acabar brigando. Mas com o plano, as chances de reduzir, as chances de evitar que isso aconteça é muito grande. Então, aqueles que ainda não conseguiram, tiveram a oportunidade de copiar o QR Code, depois eu vou colocar aqui ao chat, ao final, o endereço, para que vocês rodem essa pesquisa do diagnóstico da sucessão patrimonial. E aí, entrando de fato agora, então, no nosso conteúdo, eu quero falar sobre os problemas do inventário. Fabrício, que problemas são esses? Antes dos problemas, vamos trazer exemplos, que aí, por meio do exemplo, a gente torna isso mais concreto, né? O Felipe já compartilhou aqui uma situação da avó dele, o Luciano também, a Rosana também, e agora a gente traz aqui para o concreto. O Jô Soares morreu. Ele morreu recentemente, aos 84 anos, não deixou filho, né? O filho dele já tinha falecido antes do pai, com 50 e poucos anos, o filho dele é o Rafael. E a grande questão com quem fica o patrimônio que o Jô Soares deixou? Ele foi um grande artista, né? Teve muito sucesso na carreira dele e acumulou um patrimônio vultuoso. Então a questão com quem fica? E aí a gente não sabe, porque assim, tem testamento, não tem testamento? Qual era a vontade dele? Está registrado em algum lugar? Não está? Ele fez um plano? Não fez um plano? Então essas perguntas ainda estão em aberto e problemas começam a ocorrer. Diz que ele destinou parte dos recursos a um funcionário de confiança dele, a quem ele gostava muito, mas tem um primo que já tem interesse no parte do patrimônio, daqui a pouco aparece sobrinho, e aí essa coisa começa a ficar complicada. E o tempo vai passando, o patrimônio vai sendo deteriorado, e invariavelmente, como acontece em outros casos, essas pessoas vão se desentendendo. Assim foi que aconteceu com o Chico Anísio. O Chico Anísio, também um grande humorista, fez muito sucesso na televisão, construiu um patrimônio gigantesco em uma única geração. Estima-se que o Chico Anísio aí acumulou mais de 20 milhões de reais em vida e deixou 9 filhos e teve dois casamentos, duas uniões ao longo da vida, né? E acontece que os 9 filhos,
hoje estão brigando na justiça. Hoje não, estão brigando há mais de 10 anos pela divisão da herança do Chico Anísio. Estima-se que o prejuízo, a dívida acumulada desse patrimônio de 20 milhões que ele deixou, já passa dos 10 milhões de reais, ou seja, 50% de tudo que Chico Anísio acumulou não chegará à mão dos herdeiros, foi perdido. Ou seja, todo aquele trabalho, toda aquela dedicação, toda aquela vontade de dar uma condição de vida melhor aos seus herdeiros, vai se esvair, porque cada um acha que tem mais direito que o outro. Aí o cônjuge acha que tem mais direito que os filhos. E o testamento que foi feito, um testamento, mas com alguns deslizes ali técnicos, foi invalidado na justiça. Mais do que isso, um dos 9 filhos, que era aquele o seu boneco, para quem acompanhava a carreira do Chico Anísio, brigou com o pai, brigou momentos antes do falecimento do pai, brigou com os irmãos, e isso criou um caos tremendo. E antes do inventário terminar, infelizmente, ele faleceu aos 39 anos de idade. Ou seja, nem teve a possibilidade, a oportunidade de poder voltar naquilo que o pai conquistou e o que o pai deixou em vida para ele. Então veja que tragédia familiar é essa, uma família grande que tinha tudo para estar unida e agora estão brigando por conta de recurso financeiro em razão de uma ausência de um planejamento. Porque se tivesse tudo planejado, tudo certinho, de acordo com os ditames da lei, cada um receberia aquilo que lhe há direito, aquilo que lhe é devido, e todos seguiriam felizes da vida. Mas a ausência de um plano causa isso. Outro caso um caso recente, também emblemático, é o caso do Gugu Liberato. Faleceu em 2019, deixou aí um recurso expressivo também, disse que o patrimônio dele se aproxima a R$1 bilhão, né? É muito difícil precisar essas contas, saber Mas sabe-se que o Gugu tinha marcas de brinquedo, marca de roupa, programa de televisão, e ele deixou 3 filhos de um relacionamento em que ele não contraiu o matrimônio. Mas ele tinha uma moça que o acompanhou ao longo da vida inteira. Acontece que ele fez um testamento deixando ela de fora da divisão dos bens, ou seja, ele queria apenas deixar para os filhos. E, obviamente, ela, que acompanhou, deixou a vida dela para acompanhar ele, foi atrás dos direitos, anulou o testamento, e a família agora está brigando. São 2 filhas gêmeas de um lado, com a tia, e um filho com a mãe, por outro lado. E, obviamente, essa família dificilmente se juntará e terá uma vida como era antes da partida do Gugu. E já se passaram 3, 4 anos, obviamente esse patrimônio já não vale mais o que valia lá atrás, está sendo perdido. Patrimônio parado, ele é deteriorado. Patrimônio imóvel tem custo. Se não tiver uma gestão ativa sobre aquilo que a gente conquista, ele naturalmente vai se esgotando, vai se esvaindo no tempo. E esse é mais um problema que está aí no noticiário. Ficou aqui atrás, mas o outro caso que eu trouxe é o do Tom Veiga, que fez o Louro José ali do Gugu Liberato, também fez um testamento aí um pouco duvidoso, foi invalidado na justiça, e hoje a família, uma ex-mulher e a atual mulher dele, brigam na justiça para ter acesso a esse recurso, e esses casos eles se repetem aos montes no judiciário brasileiro. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, que isso não é exclusividade dos famosos. A única diferença entre os famosos e as pessoas comuns, como eu, é que os famosos vão parar no noticiário. Ninguém talvez vai querer saber, quando eu partir, sobre o meu inventário. Mas sobre o inventário dessas pessoas famosas, artistas, todo mundo quer saber. Então, o jornalista vai atrás e fica noticiando. Mas a questão é que isso é mais comum do que a gente imagina. E por que eu sei que é mais comum do que a gente imagina? Porque dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que, em média, 300 mil novos processos judiciais são iniciados todos os anos para tratar de sucessão patrimonial. Processos de inventário para fazer a transmissão dos bens que uma pessoa conquistou em vida para os seus herdeiros. Então, nós vemos aqui que em 2019, 2020, 2021, supera os 300 mil novos casos. Isso significa uma coisa, são 300 mil famílias que não tiveram a oportunidade de realizar um plano para o final da vida, não tiveram a oportunidade de elaborar um plano para a transmissão dos bens que conquistou em vida e foram obrigadas, por força de lei, a realizar a transmissão desses bens no judiciário. Então, é isso que acontece. Então, se você não tem um plano, para quem não tem um plano para o final da vida, para quem não tem um plano para a transmissão dos bens, cairá na regra geral, e a regra geral está estabelecida em lei.
Aquelas pessoas que conquistaram bens em vida, patrimônio, possuem filhos, possuem herdeiros, obrigatoriamente eles precisam ser transmitidos aos herdeiros. E existe um procedimento legal para isso, que é existe um inventário judicial e um inventário extrajudicial. Os dois são mais judicial sendo um pouco mais fácil. Mas os dois têm alguns requisitos legais, precisam de advogado, precisa respeitar a parcela que vai caber aos filhos, aos herdeiros necessários, enfim. Mas veja que é um número expressivo. E quando a gente olha para os inventários extrajudiciais, também é um número expressivo. Só os inventários extrajudiciais, nós temos aqui em 2021 220 mil novos inventários iniciados em cartório. Somado aos 300 mil em média por ano que nós temos no judiciário, são 500 mil famílias que estão realizando a partilha dos bens por meios ineficientes, né, porque não se planejaram antecipadamente. E esse planejamento, às vezes, não acontece por uma questão de tabu. Eu converso com famílias diariamente e, às vezes, eu escuto duas coisas. Fabrício, não estou nem aí para o que vai acontecer. Já dei tudo para meus filhos, eles que se virem. Tudo bem. Respeito a opinião dessas pessoas, mas não são as pessoas que nós podemos ajudar. A gente só pode ajudar aquele que de fato quer ser ajudado. Então, primeiro, aquele que dá de ombro é um perfil muito comum. O outro é o tabu. Fala, não quero falar sobre isso agora, porque falar sobre a morte atrai a morte. E aí a guardadoria, a primeira missão da guardadoria é desmistificar isso. Precisamos falar sobre o final da vida. A vida é finita, nós sabemos disso, e precisamos tratar desse assunto com maturidade. Por quê? Porque o fim da vida sem um plano traz consequências para aquelas pessoas que nós mais amamos. Então, aqui, o nosso diálogo é constante, por isso, vamos desmistificar, vamos descortinar o falar sobre o fim da vida. Isso acontece em outras economias, o americano fala sobre isso com muita naturalidade, o mexicano, inclusive, comemora e celebra o Dia da Morte, que tem lá o Dia de los Muertos. Na Europa se fala com isso com muita maturidade, mas o latino, em geral, bate na mesa 3 vezes quando a gente fala a palavra morte dentro de casa. Então, é uma coisa cultural que a guardadoria está aqui ajudando a superar. Por quê? Porque isso traz consequências para as famílias brasileiras e nós queremos ajudar com que essas consequências negativas deixem de atingir as famílias. E que consequências são essas? E é uma das consequências mais nefastas pelas quais nós lutamos todos os dias. O custo do inventário. O custo do inventário ele é muito alto. E aí a gente vai entender aqui que custo é esse, quanto de fato o custo do inventário. E algumas pessoas ganham com o inventário. E por isso, talvez, existe aí um certo temor de falar sobre isso, né? E aos ricos, né? Os ricos, eles fazem algumas coisas para evitar o inventário. E aqui eu quero esclarecer um ponto. Os ricos em geral, estou falando das famílias muito ricas, famílias do porte da família Setúbal, dono do Itaú, da família Odebrecht, dono da construtora Odebrecht, da família dono do Votorantim. As grandes empresas, os grandes conglomerados brasileiros, são empresas familiares. O Itaú é um grande império, talvez uma das maiores empresas do Brasil, mas é uma empresa familiar. Aquelas pessoas falecem com bilhões de reais e eles não passam pelos problemas que nós acabamos de ver. E eles não contribuem com aqueles 300 mil inventários, porque simplesmente eles não passam por lá. Eles se adotam estratégias que até então estava cortinada, estava escondida da classe média brasileira, mas que a classe média pode se beneficiar sim. E aí nós fomos lá aprender essas técnicas, trouxemos tecnologia para ganhar escala da implantação dessas técnicas e estamos aqui dividindo e compartilhando com todas as pessoas que desejam ouvir nossa mensagem e aprender conosco. Então, assim, a questão do que os ricos fazem é o que nós vamos aqui começar a entender e a poder também fazer o que eles fazem lá. Obviamente que o rico tem bilhões de economia, né, de impostos. Agora, a classe média vai ter alguns milhares, alguns mil reais, mas com certeza isso às vezes representa um carro para um neto, uma kitnet para uma neta, um pagamento de uma faculdade para o filho, enfim, pode de fato mudar o jogo, né? E aí, para a gente começar então a aprofundar esse tema, qual é o custo do inventário? O processo de inventário, uma pequena síntese, ele consome 15% do patrimônio da família brasileira. 15%. E aí, principalmente da classe média brasileira. O que significa 15%, Fabrício? Olha só, eu tenho aqui
R$ 1 milhão. Comprei 2 imóveis ao longo da minha vida de R$ 500 mil cada um. Tenho R$ 500 mil. Tive 2 filhos, o filho A e o filho B. E eu tenho o imóvel 1 e o imóvel 2. Poxa, Fabrício, mas se são 2 imóveis, são 2 filhos, não basta eu passar esses imóveis para o meu filho? Em tese, sim. Só que o Estado, existe um ímpeto no Estado em tributar tudo que nós fazemos na nossa vida. A gente sabe disso, né? O Estado tem um ímpeto recolhedor. É por meio da arrecadação dos impostos que ele consegue aí exercer a função pública de prestar os serviços públicos. Então, quanto mais o Estado arrecada, mais os cofres públicos ficam cheios, né? E para onde vai esses 15%? Se eu tenho, então, voltando a esse exemplo, dos R$ 500 mil, significa que R$ 150 mil precisa ser arcado pelos herdeiros para ter acesso ao patrimônio. E essa é uma informação importante. Precisa ser arcada pelos herdeiros. A obrigação de pagar os custos do inventário, os custos da transmissão dos bens que alguém conquistou em vida, é dos herdeiros. São os herdeiros que arcam com essa despesa. Caso eles não tenham esse recurso financeiro para arcar com essas despesas, o cenário fica muito ruim, porque vai ser necessário se desfazer de bens, tomar dinheiro emprestado, pedirem dinheiro emprestado para um familiar, e esse prejuízo vai ser muito maior do que 15%. Então, nesse exemplo de R$ 1 milhão, 15%, a gente está falando de R$ 150 mil. Ah, Fabrício, mas meu filho não tem R$ 150 mil para formalizar a transmissão dos bens por meio do inventário. O que ele faz? Ele está em maus lençóis, porque aquele patrimônio de R$ 1 milhão vai ser deteriorado até chegar na mão dele. Então, ele vai possivelmente perder muito mais do que 15%. Então, é isso. Se eu tenho R$ 1 milhão, R$ 150 mil é o custo médio do inventário no Brasil. Às vezes, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Depende do estado, depende do tipo do bem, da qualidade, depende de algumas variáveis, mas na média vai ficar em 15%. Então, esse é o momento de reflexão. Você precisa agora fazer uma introspecção, falar assim, poxa, eu acumulei um patrimônio de 1 milhão. Eu acumulei um patrimônio de 5 milhões. 5 milhões de reais, eu estou dizendo que o custo desse inventário vai ser aproximadamente 750 mil reais. Veja bem o que eu estou dizendo. São 750 mil reais que precisam ser colocados à mesa para que os 5 milhões venham. Não é recebo para tirar do que eu vou receber para pagar. Não é assim que funciona em regra. Por quê? Depois que for para o inventário, se eu tiver que vender algum bem, só com autorização do juiz, no curso de inventário, se houver desentendimento, isso fica mais complicado ainda. Então, ou esse custo pode ficar muito maior. Então, 15% é muito dinheiro. E a nossa proposta é como eu posso elaborar um plano que me reduza essa despesa, que reduza essas despesas para os meus herdeiros. Ou como eu posso antecipar e arcar com uma parte dessa despesa em vida, dado que eu estou aqui são, consciente, podendo planejar, para que no futuro os meus herdeiros não tenham que sofrer com essa alta carga de despesa para ter acesso a tudo aquilo que eu conquistei. Afinal, a gente trabalhou muito mais do que a gente precisava para acumular bens e deixar uma condição de vida melhor aos nossos herdeiros. Mas, infelizmente, o que a gente vê todos os dias é que não é isso que acontece. Os pais trabalham, acumulam um patrimônio para dar uma condição de vida melhor aos filhos e aos netos, mas no momento da partida, o caos se impera. E aquele patrimônio que foi tão conquistado de forma tão suada, ele vai se perdendo no tempo em razão de brigas, desentendimentos, que são, a meu ver, desnecessários muitas das vezes. E aí, parte desse custo, ela está representada em impostos. Então, parte daqueles 15% é o imposto de transmissão causa-morte e doação. E aí eu trago também um dado aqui relevante, que só em 2021, isso é um dado de 2021, os estados brasileiros arrecadaram 8,2 bilhões de reais. Com B de bola, bilhões de reais. Então, foram 8 bilhões arrecadados só com imposto. E quem pagou esse imposto, Fabrício? Uma pessoa que tem 1 bilhão de reais, 10 bilhões de reais, se ela te pagasse imposto, já possivelmente seria muito próximo a esses 8 bi. Então, não são as grandíssimas fortunas que estão pagando esses impostos. Quem está pagando, que tem que estar contribuindo para esses 8 bilhões de reais é a classe média brasileira. E é quem, em primeira mão, nós estamos aqui para atender. Obviamente, eu também quero atender as famílias bilionárias, mas eles já possuem, muitas das vezes, soluções. Agora, eu quero falar com as famílias que eu sei que está contribuindo com essa conta aqui. Eu sei que está dando ali seus 100, seus 200, seus 500 mil reais
para contribuir para essa conta de 8 bilhões de reais. Então, se a gente soma, são 8,2 bilhões de reais que as famílias de classe média brasileira estão pagando. Então, quando eu falo assim, acabei de usar o exemplo da família do Itaú, a família Setúbal, que juntou com a família Moreira Salles, se não me engano, do Unibanco, eles são bilionários. Cada um que falece ali pagaria milhões de impostos se eles estivessem entrando nessa esteira natural, essa esteira normal que todos os brasileiros estão caindo. Então, eu não quero que você pague essa alta carga tributária. A Justiça brasileira, por meio do Conselho Nacional de Justiça, publica anualmente o valor arrecadado por imposto de transmissão por herança. E o link está aqui para quem quiser detalhar. Então, é um número oficial, não foi o número que eu inventei da cabeça para assustar ninguém. Pelo contrário, eu quero dar transparência para esse número, dizer que você, hoje, seus herdeiros, você não, seus herdeiros, podem contribuir no futuro com uma conta que chega a 8 bilhões de reais. Ou seja, ele vai contribuir com alguns mil reais, alguns milhares de reais para essa conta aqui. E você pode evitar com que eles tenham essa despesa. Você pode evitar isso. E aí a gente chega num ponto, agora, para entender, a gente já entendeu do problema do inventário, entendeu que existe conflito, vimos conflitos aí de famílias famosas, entendemos que é um custo alto, que consome 15% de tudo que nós conquistamos, e que uma parcela significativa desses 15% é o imposto. É o imposto de transmissão, causa-morte e doação, e que no acumulado do brasileiro, por ano, em média, 8 bilhões de reais são acumulados, são arrecadados pelo Estado, simplesmente para fazer a transmissão dos bens da pessoa A para a pessoa B, para fazer da pessoa A ascendente, para a pessoa B descendente, do A, pai ou mãe, para o filho ou para a filha que está ali, vai receber aquele bem. Então, a ideia aqui é por que a gente vai entender, por que a gente deve realizar um plano para, no mínimo, reduzir essa despesa, e essas são as 5 razões que eu quero apresentar para vocês agora. 5 razões para realizar o seu planejamento patrimonial. A primeira razão já ficou claro aqui para a gente, né? A primeira razão pela qual a gente precisa pensar no planejamento patrimonial da nossa família é o alto custo do inventário. Se nada fizermos, se postergarmos a decisão e a ação de fazer algo indeterminadamente, vai chegar o dia que nós não estaremos mais aqui, ninguém é finito. Nesse dia, vai ser aplicada a regra. A regra é: todas as pessoas que possuem bens e filhos precisarão formalizar a transmissão dos bens por meio do processo de inventário, que eu já falei aqui, ou é judicial ou é extrajudicial, mas precisará obrigatoriamente. O que é o inventário, Fabrício? É a formalização da transmissão dos bens dos pais para os filhos. Em síntese, é isso. Você vai à justiça ou você vai ao cartório para dizer: aquele bem que pertencia a fulano, que era meu pai ou minha mãe, agora pertence a mim. E isso precisa ser registrado, essa transmissão precisa ser registrada nos órgãos públicos. Esse processo de registro vai consumir 15%. Isso, por si só, já é uma ótima razão pela qual você deve realizar o planejamento patrimonial. E aí nós já falamos aqui bastante sobre o alto custo. O segundo é a perda patrimonial. A segunda razão é a perda patrimonial. Vimos exemplos concretos aqui da família do Chico Anísio, que estima-se, também baseado em análise e estudos da área especializada, que 50%, olha só, 50% de tudo que Chico Anísio acumulou em vida, nos últimos 10 anos, que é o tempo, 11 anos que completou agora, que é o tempo que está correndo o processo dele, esses 20 milhões de reais já foram deteriorados em 50%. Ou seja, a família, se tudo se resolver agora, neste momento, eles receberão 50%. Ou seja, o Chico Anísio poderia ter trabalhado 50% menos. Porque já que era para ser perdido, não precisava ter se dedicado tanto na acumulação daquele patrimônio. Então, se tiver alguma coisa que fuja do normal, que fuja daquele plano normal, 40% desse patrimônio pode ser perdido. A outra questão é que o imposto sobre herança vai aumentar. Então, lembra daqueles 8 bilhões? Aqueles 8 bilhões eles são arrecadados por um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Esse imposto ele possui uma alíquota máxima no Brasil de 8%. Então, uma alíquota máxima de 8%. Cada estado brasileiro pode editar a sua lei tributária relacionada ao ITCMD, ao imposto estadual. Então, tem estado, por exemplo, São Paulo, salvo engano, está em 4%. O DF, de onde eu falo, o Distrito Federal, tem uma alíquota progressiva de 4%
para patrimônio até R$ 1 milhão, 5% para patrimônio entre 1 e 2 milhões de reais e 6% acima de 2 milhões de reais. Então, cada estado vai ter sua conta. Acontece que existem alguns projetos, e eu cito aqui um projeto de resolução do Senado Federal, que prevê a majoração do teto máximo para esse imposto. Então, prevê a majoração de 8% para 16% do teto máximo. Com a majoração do teto máximo, o que vai acontecer? Os estados vão editar suas legislações, vão atualizar suas legislações para se adequar a esse novo teto. Hoje, esse teto é de 8%, ele pode passar a qualquer momento para 16%, e no momento seguinte, os estados vão revisar a sua legislação para poder fazer essa majoração. Além disso, quem acompanha um pouco o mundo político viu que o novo presidente fez vários comentários relacionados à transmissão de bens por herança, né? Fazendo alguns comentários, inclusive, que foi muito criticado, de que herdeiro tinha que trabalhar para conquistar e que aquele excedente ficaria com o Estado. Essa parte política, eu não me preocuparia com ela, porque aquilo que foi dito pelo presidente é muito difícil de acontecer, porque não depende dele, depende do Congresso, e aí a aprovação dessas leis são difíceis, enfim. Eu levo muito mais na bravata política do que na intenção, de fato, de tomar a herança das pessoas. Mas precisamos ficar atentos, aí é uma opinião pessoal, do que eu analiso do discurso político ali, sem fazer juízo de valor, nem para tomar partido, mas só olhando para aquilo que ele diz. O que eu falo aqui é da possibilidade concreta de majoração da alíquota máxima de um imposto e não da fala do presidente, que falou que iria confiscar os bens excedentes que seriam transmitidos por herança. Essa parte aí eu considero que seja muito difícil de ser concretizada. Por fim, aqui, chegando ao final das nossas 5 razões, nós temos também a morosidade. O tempo para que se finalizar um processo de inventário é lento, demorado, é burocrático, são documentos e mais documentos. É comum encontrarmos por aí, a gente faz pesquisa e conversa com as pessoas, todos conhecem, talvez, um caso de amigo ou na própria família, de um inventário que está demorando 5 anos, 3 anos, 10 anos. Até peço aqui para vocês participarem um pouco comigo. Você conhece algum caso que seja, não precisa ser da sua família, do amigo do trabalho, do amigo do futebol, da amiga da academia, do que, pô, fala assim, caramba, meu avô está no inventário, meu pai está no inventário há não sei quanto tempo. E eu falo aqui, ó, Casas Ferreira Espeto de Pau, porque eu, na minha família, tenho o inventário do meu avô, que está aí, mas eu não me envolvo nele, mas está aí há anos para ser finalizado, com filhos, enfim, uma série de burocracias. Você conhece alguém que está passando por essa experiência de morosidade, ou seja, de um processo de inventário que não termina nunca, que ninguém sabe quando vai terminar, que não é impossível dizer? Se você tem alguma experiência dessa na sua família, na casa de um amigo, comenta aqui. Eu tenho um inventário, eu sei de um inventário que está demorando 5 anos, de um inventário que está causando 10 anos. E se você também sabe de algum que teve conflito, e o irmão parou de falar com a irmã, o tio brigou com o sobrinho. Hoje eu atendi uma família que estava me contando exatamente esses casos de sobrinho, de irmão, de brigou, 4 irmãos que já não se falam mais, e é o caos. Então, se você conhecer, reflita sobre isso, porque é de fato moroso. O processo de inventário ele começa e não tem hoje um profissional nesse Brasil que vai te precisar quanto tempo vai terminar. Não tem. Eu desafio você, cara, quanto tempo vai demorar meu inventário? Não tem um profissional habilitado com essa condição. Vai demorar 1 ano, vai demorar 6 meses. Não tem. Então é moroso. Além de moroso, esse processo nos consome sentimentalmente. A gente fica se envolvido naquilo. Tem que ir para audiência, e vai no tribunal, e advogado, e o negócio não anda, e você vai ficando agoniado, angustiado. O bem está lá, aí um familiar entra no bem, começa a usufruir o bem como se fosse seu, e tem que pagar o imposto. Aí, enfim, é muito demorado e é por isso que a gente precisa ter um plano para isso. E, por fim, os conflitos familiares. Todos nós, ninguém quer que aquelas pessoas que nós mais amamos entrem em conflito. É o pior cenário a gente acreditar ou pensar que aqueles filhos que nós criamos em conjunto vão entrar em conflito. Mas, atuando nesse mercado há um bom tempo, eu costumo dizer que, infelizmente, é a minha experiência, eu preciso compartilhar com vocês, acontece da seguinte forma, em regra, tá? Em regra. O pai ou a mãe falece, um dos dois. A família ainda dá uma balada, mas fica ali firme, porque as pessoas hoje um pouco de idade mais avançada, que estão
numa ordem natural das coisas de primeiro, geralmente são casados com comunhão universal de bens, tem um regramento próprio para fazer a divisão dos bens nesse caso, e aí dá uma balada, mas fica ali. Mas no momento em que o segundo ascendente parte, ou o pai ou a mãe, na hora que o segundo é cada um por si. Infelizmente, a regra é essa. O que eu quero dizer? Pai ou a mãe faleceu, abalou, mas segura, fica ali estremecido, mas vão avançando porque ainda está o pai ou a mãe ali remanescente. Quando o segundo parte, é cada um por si. E mais do que isso, vem as influências externas. Que influências externas são essas? Os cônjuges dos nossos filhos. Então, daqui a pouco, vem o marido de uma filha e fala, não, mas, poxa, fulano foi beneficiado a vida inteira e você não foi. Fulano recebeu o carro, você não recebeu. Fulano teve faculdade privada paga pelo pai, você não teve. Aí, nessa hora, todo mundo quer botar o cheque em dia. Todo mundo apresenta suas razões para achar que, não, aquela casa lá é minha, porque aquela casa é melhor, você foi ajudado por papai e por mamãe a vida inteira, eu não fui, então essa aqui tem que ser minha e você tem que aceitar. E se o outro não aceita, é o suficiente para o caos imperar e para aquela família ali ser destruída. E aí, quando você tem influência de terceiros, obviamente, né, o cônjuge do nosso filho ou o cônjuge da nossa filha começa a influenciar, puxando a sardinha para o seu lado, obviamente que essa corda tensiona e ela vai ser rompida rapidamente. E a única forma de a gente evitar isso é, de fato, por meio de um planejamento patrimonial. E aqui eu quero, então, sintetizar essas ideias do porquê a gente precisa fazer um planejamento patrimonial. Fugir dos altos custos, fugir da deterioração do patrimônio que nós suamos para conquistar, fugir do aumento do imposto, fugir da morosidade. Você quer que os seus filhos, seus herdeiros, acessem o seu patrimônio de forma célere, para que eles possam gozar da vida e deixar para os descendentes deles mais coisas, mais benesses. É assim que a gente vai evoluindo de geração em geração. E para poder fazer com que a nossa família rompa, então, de vez essa barreira e tenha uma sustentabilidade financeira de longuíssimos prazos. E evitar os conflitos familiares. E aí, a minha pergunta é, o que vocês acham de tudo isso, né, que eu falei até agora? A gente chega aqui mais ou menos na metade da nossa conversa, né? O que você acha de tudo isso? Para você faz sentido? Você acredita de fato que esses problemas existem? Você acredita que isso pode acontecer na sua família? Você quer evitar, isso é importante, né? Você quer evitar com que isso ocorra na sua família? Se você quer evitar, esse é o lugar que você de fato tem que estar. Essa é a conversa que nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa conversa para que a gente reflita e ajude a você, principalmente, a tomar uma decisão informada do que fazer. E essa decisão informada, ela passa por alguns aspectos, né? Ela passa pela compreensão da regra de que existe uma regra brasileira que vai colocar todos aqueles que não têm um plano no inventário, e esse inventário vai trazer os problemas que nós já discutimos aqui. E aí, então, nós chegamos num ponto crucial, que é o ponto 2 da nossa conversa. Como eu evito os problemas do inventário? Como eu vou evitar que isso aconteça? Como evitar, Fabrício, essa regra que você me falou, que quem tem bens e filhos precisam passar pelo processo do inventário. E veja só, é uma equação de 3 variáveis. Quem tem bens e filhos, quando falece, quem tem bens e filhos, quando falece, os filhos precisarão necessariamente passar pelo processo do inventário. Essa equação de 3 variáveis, minha formação matemática me leva a pensar por uma equação, né? Lembrando que eu sou cientista de computação por formação primária e depois me graduei em Direito, então eu sempre penso matematicamente os problemas. É uma equação de 3 variáveis. Eu tenho bem, eu tenho filho e eu vou falecer, eu preciso eliminar uma variável dessa equação para poder evitar a regra que a lei brasileira me impõe. Então, obviamente, todos nós queremos ter bens, nós queremos gozar da vida e usufruir casa, carro, viagens, casa de praia, né? Então, queremos ter bens. Poxa, Fabrício, não me obrigue a viver como monge, sem bens, sem nada, desapegado, uma vida minimalista. Não quero isso. Então, não dá para eliminar a variável bem. Não dá para eliminar a variável filhos, muitas das vezes, né? Boa parte da população brasileira deseja ter filhos, né? Nós queremos crescer nossa família, né? Nós viemos de uma família grande, né? Historicamente, nossos pais, nossos avós tinham mais filhos, e nós queremos continuar tendo filhos, ainda que seja em menor número hoje em dia. Queremos, então, nos perpetuar, nos multiplicar e ter ali alguém
com que a gente se dedica e educa e vê crescer. Então, Fabrício, em regra, muitas das pessoas não querem eliminar a possibilidade de ter filhos. E também não podemos ainda eliminar o fator morte, né? Não podemos tirar a morte da nossa vida, né? A morte é invariável, ela é certa, mas é imprevisível. Sabemos que ela vai acontecer, mas não sabemos como. Então, mas eu preciso encontrar uma forma de resolver essas três variáveis. E aí, essa é a estratégia utilizada pelos bilionários, que possuem muito patrimônio, e os bilionários também falecem, né? Os bilionários também partem, e também têm filhos. Mas eles se valem de estratégias que evitem que eles paguem os impostos. Por exemplo, o Norberto Odebrecht, ele acumulou um patrimônio de 14 bilhões de reais em vida, e ao final da vida dele, olha só, se os herdeiros dele tivessem que pagar só o imposto da sucessão, o ITCMD, os filhos teriam feito pagamento para o Estado da Bahia de 1 bilhão de reais. Teriam feito, porque não pagaram. Não pagaram, mas também não sonegaram. Eles se valeram de estratégias que resolveram essa equação para que eles não precisassem passar pelo inventário. Então, ninguém ouviu um escândalo, assim como a gente ouviu do Chico Anísio, do Gugu, envolvendo a família Norberto Odebrecht. Ouviu escândalo por outras razões, mas não pela sucessão patrimonial. E mesmo envolvido em escândalos políticos, o patrimônio ficou preservado de estruturas que garantem a blindagem, a proteção desse patrimônio. Então, essa é uma das famílias que economizaram muito impostos. A segunda é a família do Norberto Odebrecht, do Antônio Hermínio de Moraes. O Antônio Hermínio de Moraes, mesma situação no estado do Espírito Santo, acumulou ali no Grupo Votorantim um patrimônio de 15 bilhões de reais e os herdeiros teriam que pagar 1 bilhão de reais, mais de 1 bilhão de reais de impostos, se tivesse que fazer o processo de inventário. Não fizeram porque se valeram de boas estratégias para evitar que isso acontecesse. E no mesmo caso, o Roberto Marinho. Roberto Marinho também acumulou ainda mais patrimônio, são 30 bilhões de reais, e esses 30 bilhões de reais, se tivesse que ser feito o pagamento no estado do Rio de Janeiro, a alíquota de imposto que seria pago seria de 2 bilhões de reais. O valor de imposto pago seria de 2 bilhões de reais. E veja que é muito próximo daqueles 8 bilhões que é arrecadado em média anualmente no Brasil. Veja só que curioso. Só uma família teria feito o pagamento de 2 bilhões, mas não fez. Por isso aquela conta de 8 bilhões. Porque se os bilionários estivessem pagando, essa conta seria muito maior. Quem está pagando essa conta, de fato, é a família da classe média brasileira. São aproximadamente as 500 mil filhos que, ano a ano, também, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. E aí, a gente vai aqui, então, caminhar a solução. O que eu apresentar para vocês aqui é que você pode valer as mesmas estratégias que os bilionários utilizam. A classe média brasileira, quem tem hoje um imóvel acima de 500 mil, 1 milhão de reais, pode se valer dos benefícios da estratégia utilizada pelos bilionários para evitar com que a família sofra num processo de inventário. Para evitar com que a família pague os altos custos do processo de inventário. Para evitar que demore muito tempo para ter acesso àquele patrimônio. Para evitar com que os filhos venham a brigar, venham a se desentender. Porque os filhos dessas pessoas muito ricas não se desentendem, eles podem se desentender, mas tudo está regrado, tudo está regulamentado. Então, eles vão brigar, como a gente vê nas novelas, nos filmes, fica aquela briga política, mas está tudo ajeitadinho nos documentos, está tudo registrado. Então, não adianta brigar, porque o que vai valer é o que está preto no branco, é o que está no papel. Então, a gente aqui agora pode usar as mesmas estratégias que essas pessoas muito ricas estão utilizando. E para fazer isso e resolver aquela equação, a solução é muito simples. A solução é simples de explicar, simples de entender, e na prática a gente simplificou isso por meio de tecnologia. É constituir um sistema com uma empresa que não faz nada e que funciona como um cofre. Calma aí, Fabrício, me explica isso. Ou seja, hoje eu sou detentor de um patrimônio, eu vou constituir um sistema. Esse sistema ele é formado por uma empresa, uma pessoa jurídica, que ela não faz nada, ou seja, ela não tem atividade econômica. E ela vai funcionar como um cofre. É como se eu estivesse pegando o bem que hoje está em meu nome, eu tiro ele de minha posse e coloco ele dentro de um cofre. Esse cofre é uma empresa, é uma estrutura jurídica
uma série de proteções que são anexadas a ela, para que a sucessão fique regulamentada dentro desse cofre. E só você vai ter a chave desse cofre. Só você tem a chave desse cofre. Por que só você fica com a chave desse cofre? Porque nada vai mudar até o momento em que você partir. A gente tira esse patrimônio hoje que está aqui em sua posse, coloca ele dentro de um cofre e tranca ele com um cofre. E você possui a chave desse cofre. É uma metáfora, né? Essa cofre é uma coisa didática de explicação, mas a gente vai transportar isso para um cofre virtual. Aquele apartamento, aquela casa na praia, aquela fazenda, os gados, barco, a gente vai jogar isso para dentro de uma estrutura jurídica, que é uma empresa, que não vai ter atividade econômica, vai ficar fechadinho lá, o patrimônio consolidado da família, vai ficar protegido de uma série de intempéries da vida, de eventuais dívidas, de casamentos frustrados, de terceiros, de dívida, enfim, fica protegido e é que somente você vai ter acesso a esse patrimônio e os seus herdeiros a partir do momento que você não estiver mais aqui. No momento da partida, aí sim os filhos vão exercer poder e controle sobre esses bens. E como? Segundo as regras que você estabeleceu, segundo as regras que foram registradas nos órgãos públicos competentes. São essas regras que vão valer, decididas por você em vida, que vão valer para os seus herdeiros do futuro. A chave desse cofre, né, no momento da partida, vai passar automaticamente para os filhos. Automaticamente, eu quero dizer, sem a necessidade de um processo de inventário. É um sistema de gatilho. No momento da partida, no momento do falecimento, tudo aquilo que está registrado e redigido vai valer para os nossos filhos. E aí eles vão seguir quais regras? As regras definidas por você, e não as regras definidas pelo Estado, que está já descrito na lei, e a gente sabe como vai ser dividido. Vai ser dividido segundo as regras que você definir, obviamente, respeitando os limites que a lei impõe. Tá? Respeitando os limites que a lei impõe. E aí você pode pensar, Fabrício, mas isso é só para bilionário. Quanto vai me custar montar esse sistema que você falou? Que vai funcionar como um cofre, eu deixo de ser titular daqueles bens no primeiro momento, eu passo esses bens para um cofre, e os bilionários se valem disso, por que eu vou me valer disso e quanto isso vai custar para mim? Essa é a pergunta que eu escuto diariamente e é a que a gente pretende esclarecer aqui agora. Para isso, a gente precisa pegar um exemplo corriqueiro nosso do dia a dia aqui. Uma família de classe média brasileira conquistou aí, com muito suor um imóvel há 20 anos, e essa informação é importante, né? Por 300 mil reais, 20 anos se passaram, esse imóvel valorizou. Aqui um exemplo de uma família real, mas caracterizado por personagens. Esse imóvel teve uma alta valorização num bairro de classe média alta aqui em Brasília, e vale hoje, valor de mercado, R$ 1.850.000. Esse é o valor de mercado, ou seja, a família adquiriu um imóvel de 300 mil e houve uma valorização de R$ 1.850.000, ou seja, mais de 1,5 milhão de valorização desse imóvel. Aí, a gente fazendo uma retrospectiva com relação ao custo do inventário, a gente entende o seguinte, quais são as parcelas que vão compor o custo do inventário. O custo do inventário ele vai envolver o cartório, para esse imóvel, em torno de R$ 7 mil, certidões, em torno de R$ 3 mil, vai ter que fazer a atualização do registro de imóveis, em torno ali de R$ 10 mil, honorários advocatícios, pegando o piso dos honorários advocatícios aqui no DF, de 5%, dá R$ 92 mil só para o advogado, é isso que ele vai ganhar para fazer o inventário dessa família. Impostos, aqui vai ficar na faixa entre 4% e 5%, tem uma faixa até 1 milhão, 4%, na faixa acima de 1 milhão, 5%. O deságio, porque essa família precisou vender um imóvel, e ninguém vende um imóvel no curso de um processo de inventário pelo valor de mercado. Existem pessoas hoje especializadas em comprar imóvel em inventário. Quem são essas pessoas? Investidores. Eles sabem que inventários acontecem, sabem que as famílias estão doidas para se livrar dos imóveis e ter acesso ao valor líquido, né? Porque um imóvel é difícil de dividir. Agora, dinheiro divide rápido. E quando você tem um imóvel de 2 milhões para vender e aparece um investidor com 1,5 milhão, que aparece com 1 milhão, se aquela família está brigando, é 1 milhão no bolso, divide 500 mil para 2, se for 2, se divide 250 mil, se for 4, todo mundo vai sair feliz da vida. A única pessoa que eu tenho certeza que não ficaria feliz
é o pai e a mãe que trabalhou para construir aqueles 2 milhões. E depois vê os filhos, nem aí. Porque para o filho é lucro. Fala, caramba, se vale 2, mas eu vou ganhar 250 mil aqui rápido, poxa, que me dê 250 mil rápido. E aí, essa pessoa bondosa, que é o investidor que quer ajudar a família, vai lá e compra esse imóvel com deságio. Prática de mercado, esse deságio ele gira em torno de 20%. Se você tem um imóvel de 1 milhão e no processo de inventário alguém quiser vender rápido, no mínimo vão pagar 800 mil. Então, 200 mil já foi embora, que é mais ou menos essa simulação que eu faço aqui. Houve a venda do imóvel, ou seja, houve a alienação daquele imóvel, há que se pagar ainda a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda. Ainda que tenha deságio, vai ter que pagar também o imposto de renda sobre o ganho de capital de 15%. Então, veja só, essa família que deixou um patrimônio de R$ 1.850.000, perdeu, no curso do processo do inventário, R$ 741.000, o que representa 40% de tudo que foi conquistado. Veja que aquela família, o seu Mário e a sua Ana, poderiam ter trabalhado menos se fosse para ser perdido. Não faria sentido ter suado tanta camisa. E aí, se a gente vai para um sistema de hold familiar, que tem o potencial de evitar os custos do inventário, primeiro, o imposto ele é reduzido. Por quê? Eu deixo de pagar imposto sobre o valor de mercado, ou seja, nesse exemplo, R$ 1.850.000, e passo a pagar o imposto em cima do valor de aquisição dos bens, sobre o valor que está declarado no imposto de renda. Assim, quando eu mudo a base de cálculo do meu imposto de R$ 1.850.000 para R$ 300.000, eu deixo de pagar 4, 5% em cima de 1 milhão e começo a pagar 4% em cima de 300 mil. Aí eu saio de um imposto aqui de R$ 80.000 para o imposto de R$ 12.000. Então, são R$ 70.000 de economia tributária em fazer, para esse caso aqui de uma família com apenas um imóvel e menos de R$ 2 milhões de patrimônio. Então, são R$ 12.000 que precisam ser pagos em impostos. Além disso, honorários vão ser muito menores, né? Os honorários para se fazer o inventário, nós vimos ali, de quase R$ 2 milhões, vai gerar em torno de R$ 100.000 que o advogado vai cobrar daquela família. O advogado ele se torna um sócio da família. O advogado que você às vezes nem conheceu ao longo da vida, vai chegar lá e vai falar assim, ó, eu faço o seu inventário e eu cobro X% sobre o valor dos bens partilhados. É assim que o advogado cobra. E não é nenhuma crítica, está previsto na tabela da ordem. O advogado tem que cobrar um percentual sobre os bens. Se ele não fizer isso, ele está infringindo as recomendações da OAB e pode vir a responder no Tribunal de Ética. Eu sou advogado também, não faço a crítica. É a forma. E muitas vezes, como é que você vai fazer um inventário naquele momento de desespero? Procura no Google, advogado, inventário, vai aparecer uns 3 ou 4 ali, você vai ligar para os 2, vai se simpatizar por um, vai contratar, pronto. A partir daquele momento você tem um sócio que você não conhecia. E ele vai ser um sócio porque ele tem um percentual sobre tudo aquilo que você tem a receber. Fazendo o planejamento antecipado, é possível fazer um pagamento de honorários mais inteligente, que não está baseado sobre o percentual dos bens. Então, você consegue fazer uma redução significativa dos honorários pagos para fazer a construção desse sistema. Não há necessidade de custos cartorários, afinal de contas, estamos fazendo um planejamento prévio, não vai haver certidões, vai haver sim a despesa de registro de imóveis, continua tendo que fazer atualização no cartório de registro de imóveis, aqui no exemplo em particular sobre bem imóvel, não vai haver deságio, porque não tem venda, e também não vai haver ganho de capital, porque também não teve venda do bem imóvel com ganho, né? Um valor de venda maior do que o valor de compra. Com isso tudo, o custo do inventário, para evitar o inventário por meio de um sistema, para essa família com patrimônio de R$ 1.850.000, é de R$ 72.000. Isso, quando comparado com o custo do inventário com perda patrimonial é aquela família que não tem o dinheiro para custear o inventário. Isso leva uma diferença de 92%. Uma economia de R$ 600.000. Ou seja, deixar como está para ir para o inventário é esse o risco que está se correndo. Perder 15% de tudo que foi conquistado, podendo levar um prejuízo de 40% em alguns cenários em que a família não tem os recursos financeiros para arcar com as despesas do inventário. E aqui, nesse caso, de um patrimônio de R$ 1.850.000, ser perdido mais de R$ 700.000. Isso que significa, muitas das vezes,
a necessidade do filho e da filha mudar de bairro, não comprar um imóvel no mesmo bairro. Ela vai ter que estar num bairro mais simples ou num apartamento menor. Ou seja, aquilo que era para ajudar, para crescer, acaba não ajudando, porque a despesa para ter acesso àquilo é tão grande que você se vê a necessidade, obrigado a reduzir o padrão de vida. Vou morar num apartamento menor ou vou morar num apartamento em um bairro que seja mais barato. Já, por outro lado, se a gente institui o sistema de forma correta e bem planejada, a gente tem um potencial de economia de até 92%. E, diferente do custo, do cenário em que há a perda patrimonial em razão da alienação do bem, nós temos que ver aquele cenário que o filho pode arcar com a despesa. Num patrimônio de R$1.850.000, o filho ou a filha precisa ter, de forma líquida e disponível, R$194.000. E aí eu te pergunto, quem hoje, com essa economia dos equitados, emprego altíssimo, tudo tão caro, tem R$194.000 no banco, disponível, para quando papai, quando mamãe falecer, ir lá e pagar essa despesa? Nem todo mundo tem esse dinheiro. A realidade é essa. Nem todo mundo tem. Se tiver, é o cenário. Mas o imposto de pagamento obrigatório não parcela. O imposto de pagamento obrigatório não se parcela. O advogado, você negocia, paga no final do processo, depois dá alguma coisa para o advogado, o advogado se dá um jeitinho. O cartório também não parcela. Então, você tem que ter ali aproximadamente uns R$100.000 para fazer esse processo andar. Senão, ele não anda. Se não pagar o imposto, o processo fica parado. E aí você tem que ir lá pedir bênção ao juiz, dizer que você não tem dinheiro, fazer declaração de pobreza, dizer não tem nenhum recurso financeiro, não tem de onde tirar. Me ajuda, juiz. Venda a kitnet que o papai deixou aí para poder pagar a despesa. Aí o juiz vai autorizar e vai cair naquele cenário de vender com deságio. Ainda que se tenha todo o dinheiro para pagar a despesa, a gente está falando de uma diferença aqui de R$122.000. Ou seja, fazer um planejamento prévio te garante uma economia de até 60%, de mais de 60%, para poder fazer esse processo. E mais uma grandíssima vantagem, que é a sexta vantagem. Quando a gente, o detentor do patrimônio, o patriarca ou a matriarca, o pai ou a mãe, faz o planejamento, se você conquistou o seu patrimônio, você pode fazer esse pagamento. Você não só pode fazer o pagamento, como você pode se planejar para fazer esse pagamento. Você pode parcelar, você pode fazer um planejamento com parte do patrimônio, depois com a outra parte. Você vai organizando a sua sucessão enquanto você tem tempo para isso. E você vai diluindo esse pagamento porque você tem tempo para isso. Para que essa conta não chegue de forma acumulada para os seus filhos. Essa é a grande vantagem dos pais que querem proteger os seus filhos. Você se organiza, você paga a conta e não deixa a conta para quem vai receber os bens. Porque é muito mais do que às vezes dá muito mais trabalho do que benefício. E aqui eu volto para quem ainda não respondeu, eu volto aqui então à nossa pesquisa. Se tudo isso que eu falei em você até agora, você está aqui até esse momento, se você entende que isso faz sentido para você, responda a nossa pesquisa, porque a nossa equipe vai entrar em contato com você para entender melhor o seu cenário e a gente fazer um diagnóstico preciso e detalhado. Essa pesquisa é um pré-diagnóstico. A gente vai entender um pouco o seu perfil familiar, regime de casamentos, quantidade de patrimônio, mas nada de especificar valores exatos, a faixa de patrimônio que você tem, é até 1 milhão, é até 5 milhões, é até 10 milhões, é mais de 10 milhões, porque isso vai implicar aqui em algumas decisões que a gente já vai chegar para conversar com você preparado, estruturado. Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code ou digite esse endereço aqui embaixo, bit.ly/diagnóstico, sucessão, patrimonial, que você vai ter acesso aí, então, a esse formulário e você vai poder responder algumas perguntas e vai nos ajudar a entender como ajudar você da melhor forma. E aí, nos próximos dias, nós entraremos em contato para apresentar mais detalhadamente aquilo que nós conversamos aqui e saber como é que você pode realizar esse planejamento. Então, pessoal, este é o momento aqui da nossa apresentação, chegando ao fim. Já aproveito para agradecer quem ficou aqui até esse momento. Eu sei que é 9 horas de uma quinta-feira, mas nossa missão está cumprida. E agora eu costumo dizer que nós dividimos o mundo, né? Eu divido esse mundo das pessoas que estão conectadas aqui comigo
em três categorias. Em três categorias. A primeira categoria de pessoas são as pessoas ignorantes. As pessoas ignorantes são aquelas que ignoram. Eu falo ignorante aqui não no sentido pejorativo da palavra, mas aquelas que ignoram o problema. Nós que acompanhamos aqui essa discussão ao longo de 1 hora, não fazemos mais parte desse grupo. Por quê? Nós podemos não querer fazer nada. É o não agir, mas não é o ignorar. Ignorar é aquele que ignora por não saber. Você sabe que existe um problema. Existe um problema que decorre da falta de planejamento para o final da vida. Problema que decorre da falta de um plano patrimônio de sucessão patrimonial. Você agora não pode mais se dizer ignorante nesse assunto. Você ouviu, já tem uma noção geral do que é o problema e de qual é a solução. E não tem problema daqueles que não participaram da live, porque todos nós somos ignorantes em alguma coisa, em coisas diferentes. Eu não entendo nada de vários assuntos, né? E agora a gente passou a entender um pouco desse assunto aqui. O segundo grupo de pessoas são os procrastinadores. São aquelas pessoas que sabem do problema, sabem da solução, mas decidem não fazer nada, não querem fazer nada. Então, se essas pessoas de fato não querem fazer nada, nós não podemos ajudá-las. Nós não temos muito o que fazer com essas pessoas, a não ser indicar, brinco eu, aos procrastinadores anônimos, que até lá, a reunião dos procrastinadores anônimos, as pessoas deixam para depois, deixam para depois, deixam para depois. Agora, se você, que já não é mais um ignorante neste assunto de planejamento sucessório, você entende do problema, sabe que existe uma solução e não é um procrastinador, essas pessoas são as resolvedoras. As resolvedoras são aquelas pessoas que se refletem sobre um determinado assunto, encontram um problema, sabem que a sucessão patrimonial é um problema, elas refletem sobre isso, tomam uma decisão, vão atrás de informação, então por isso você está aqui, você veio atrás de informação, você se planejou estar aqui comigo 1 hora, estabelece um objetivo e vai atrás até você executar um plano e resolver o problema. Para esses resolvedores, a guardadoria está aqui de braços abertos para nós ajudarmos você. Se você é uma pessoa que entendeu do problema e quer uma solução, e é uma pessoa resolvedora, que quer garantir a paz, a união da sua família, que quer garantir que seus filhos não tenham despesas desnecessárias, que quer garantir que seus filhos não briguem para ter acesso ao seu patrimônio, que quer preservar tudo aquilo que você conquistou com muito suor, se você é uma dessas pessoas, você é uma resolvedora. E aí nosso time está aqui pronto para atender vocês. Bote aqui, entre em contato ou no nosso direct, ou no nosso WhatsApp. Vocês receberam esse link dessa live hoje pelo WhatsApp. Entre em contato com o nosso time, que nós vamos agendar uma reunião para detalhar, conhecermos melhor o seu caso e saber quais são as melhores ferramentas e como a nossa tecnologia pode ajudar a montar esse sistema com as suas vontades. E nós vamos dar toda a orientação jurídica para que isso funcione da melhor maneira para você. Então, se você é um resolvedor, coloque aqui no chat, eu sou resolvedor, porque o nosso time já vai saber que você está pronto para dar esse passo, você já está decidido em dar esse passo diante e se juntar aqui à guardadoria e se juntar ao nosso time de aquelas pessoas que passam a viver tranquilas, serenas, sabendo que tudo que podia ser planejado, está registrado nos sistemas da guardadoria, está registrado nos documentos dos órgãos públicos competentes, e a partir daí é só gozar a vida, sabendo que seus filhos, suas filhas estarão seguras, estarão tranquilas, que é o maior desejo de todos os pais, manter os seus filhos em segurança. Ainda que eles sejam adultos, os pais se preocupem pela segurança, bem-estar e felicidade dos seus filhos. Assim, hoje, você tem 3 opções a partir desse momento, você que é resolvedor. Você pode decidir não fazer nada. É uma decisão que você pode tomar, não é ignorar. O ignorante, ele ignora porque não sabe do problema e da solução. Você, que não é procrastinador e é um resolvedor, você pode decidir, Fabrício, não é minha hora, não quero fazer isso. Decidir, como alguns já me falam diariamente, estou de ombro, não estou nem aí para meus filhos, eles que se virem, porque eu já dei tudo que eu podia ter dado, mas eu tenho certeza que você não se enquadra nesse perfil, porque se você está comigo aqui até agora. Então, decidir não fazer nada, penso eu que não seja uma opção para você. Não seja uma opção para você. O segundo é tentar fazer tudo sozinho. Hoje a internet está cheia de informações e você pode fazer tudo isso sozinho. Como registrar os documentos, como redigir. Ou a terceira opção é buscar um especialista, né, fazer isso com uma outra assessoria, não tem problema. A gente está aqui para informar você e ajudar você a tomar essa decisão informada, tentar agir sozinho ou buscar um especialista.
E a terceira opção é contratar a guardadoria. E aí essa é a hora que você pode botar no chat aí, eu sou o resolvedor, e a nossa equipe vai te ajudar, te guiar nos próximos passos para que a gente agende essa conversa. E antes de terminar aqui, eu quero responder as perguntas que a Rosana aqui já está ansiosa aqui para responder. Eu vou responder, Rosana. Olha só, ela pergunta o seguinte: preciso pagar alguma mensalidade para manter a holding? Ela perguntou 3 vezes. Me perdoe, Rosana, eu estava tão entretido aqui na conversa que eu não vi a sua mensagem. Olha só, a holding familiar ela é uma empresa que ela não possui atividade econômica. Então, ela não existe sobre ela os custos ordinários de uma empresa tradicional, que possui atividade econômica. Entretanto, ela possui sim a necessidade de envio de uma declaração anual, que nós fazemos aqui para você na guardadoria, e a holding, uma vez constituída, o patrimônio organizado, essa holding ela possui um custo mínimo de R$ 1.200 por ano, que pode ser diluído em 12 parcelas de R$ 100. Então, existe sim um custo anual para a manutenção do sistema de holding familiar, que vai ficar aí em R$ 100 por mês, que vai dar R$ 1.200 por ano. Tá bom? Caso tenha mais alguma pergunta, fiquem à vontade de colocar aí, porque nós chegamos então ao fim. Você que, então, reforçando, que é resolvedor, tem essas 3 opções: não fazer nada, a contratar um outro especialista ou contratar aqui a guardadoria, e nós estamos aqui de braços abertos para falar com vocês.